Senhoras e senhores, me dá náusea, me dá tristeza, repulsa, quando eu lembro desse assunto, porque esse assunto me trouxe traumas, vergonha de ser pastor, vergonha de ser cristão, e por um período eu fiquei enojado do crente, por um período eu fiquei enojado dos crentes e de colegas pastores. Por quê? Porque há 12 anos atrás, eu vim de São Paulo para o Espírito Santo. Amando de Deus, foi tudo algo programado pelos céus. E quando eu vim de lá para cá, eu vim até para pastorear igrejas, mas resolvi continuar trabalhando. Trabalhava numa grande empresa, uma empresa que me deu grandes oportunidades, gerenciei essa grandiosa empresa, estava feliz. Mas um dia nós fomos para a igreja, ali na Simonader, em frente ao aeroporto de Vitória, e lá tinha uma igreja chamada AD Fonte de Vida. Chegamos lá, tinha uma família e meia, e quem pastoreava lá era no momento então presbítero Delano Maia, que estava sendo preparado pelo seu tio, pela sua tia, que já dorme no Senhor, por sinal uma grande mulher de Deus. E essa mulher, quando pegou o microfone naquele culto, teve uma revelação. Estava eu, minha esposa Esther, minha filha Emily, pequena, de colo. Quando ela olhou para mim, ela disse: vocês são um casal pastoral, uma família pastoral. Foi Deus que trouxe vocês para cá, e há uma grande obra a ser realizada aqui, do lado deste homem, no caso, Delano Maia. A gente conversou em casa, eu e Esther conversamos em casa e decidimos ficar na AD Fonte de Vida. A igreja era pequena, simples, e era muito gostoso, uma época muito gostosa de se cultuar e adorar a Deus. Eu e o Delano, nós fizemos, entre aspas, uma boa amizade. Eu o amei tanto que eu o considerava como um irmão. Eu não posso reclamar, ele cuidava de mim, mas eu também tenho que ser honesto. Eu cuidava dele. A igreja, ela estava em desenvolvimento. Ele tinha saído do pastor Brito, uma batista, estava precisando de uma oportunidade para não morrer na fé, e seus tios fizeram ele abrir esta igreja de Fonte de Vida, e estava preparando ele. Quando eu cheguei, a tia dele me pediu: fique ao lado dele, ensine, passe o conhecimento, compartilhe o seu conhecimento, a graça de Deus que há na sua vida, a unção de Deus na sua vida, vocês vão crescer junto. Eu aceitei o desafio. A igreja começou a crescer. E como ali a região é uma região abastada, começou a vir pessoas de altas posses, pessoas com dízimos altos, com boas remunerações, com bons títulos, né? Com boas profissões. E a verdade é que Delano sempre gostou de estar ao lado de quem tem dinheiro. E eu, na verdade, sempre fui um homem simples. Eu não nasci num berço de ouro. Eu tive que conquistar, eu tive que estudar, até depois de velho. Eu tive que fazer muitos cursos depois, porque no início da minha vida eu tive que começar a trabalhar cedo. Fui interrompido até de estudar por causa do trabalho. Mas pobre não, pobre nunca fui, porque pobre é o Satanás. Mas sempre fui uma pessoa simples, de família simples. No contexto do que eu estou falando, Delano, ele agiu como um combatente sem limites. Ele foi uma pessoa que agiu de maneira desonesta comigo. Como diz Sofonias, capítulo 2, verso 1, ele foi uma pessoa que não teve sentimento de justiça e honestidade em relação a mim e à minha família. Por quê? Porque quando a igreja começou a crescer, homens começaram a aparecer com bom dízimo, que moravam ali no Mato da Praia, que moravam em grandes prédios, e eu morava em bairro República, um bairro que é nobre, mas é simples. Eu comecei a ficar de lado, porque na verdade já era um período que eles estavam já preparados, nós já tínhamos consagrado ele a pastor. Você que não conhece a história da Fonte de Vida aqui na Mato da Praia, eu estou falando para você agora. E todo esse período eu fui vice-presidente, não no papel, porque ele nunca foi na comarca de Vitória. Ele nunca foi lá na comarca de Vitória colocar no documento que eu era o vice-presidente. Nunca. Por quê? Porque eu não era um homem de posses. Mas quando uma família chegou e o sacerdote da família era o Adão, nunca foi diácono, nunca foi presbítero, nunca foi evangelista, veio da presbiteriana.
tinha até um certo conhecimento bíblico, mas não o suficiente para ser pastor, mas por causa do seu dízimo, do dízimo da sua esposa e da sua família, menos de um ano ele consagrou esse homem a pastor e ficou amigaço dele. E aí eu percebi que em um culto de Santa Ceia ele disse: você será vice-presidente da igreja. Eu não falei nada, isso aí eu relevei. Você será vice-presidente da igreja e eu vou colocar o seu nome no documento na comarca de Vitória. Eu lembro como se fosse hoje, mas eu não levei em consideração, inclusive não fiquei chateado, porque a minha ideia não era ser vice-presidente, a minha ideia não era o status. Eu estava feliz ali. Na verdade, eu e a minha família cultuávamos felizes na Fonte de Vida. Nós fizemos daquela igreja a nossa família, a nossa casa. Era gostoso demais cultuar lá. Só que o que ele fez? Ele começou a agir como aquele livro, Arte da Guerra. Ele começou a agir de maneira desonesta comigo. Tudo começou quando ele começou a ir na casa de cada ovelha, falar que eu estava pecando, adulterando, que eu estava me prostituindo lá fora, porque alguém viu, alguém disse, alguém falou, e tal. E nessa época a igreja era pequena, mas só que ela estava cheia. A minha filha... Você tinha quantos anos, Emily? Você tinha quantos anos nessa época? Minha filha tinha 8 anos de idade. Eu tinha que trabalhar noite e dia para sustentar ela e a minha casa. Não tinha tempo de me prostituir. Mas alguma coisa ele ouviu, ele viu, sei lá. Viu ou não viu? Porque eu não adulterei, eu não pequei, não me prostituí. O fato é que ele foi na casa de cada pessoa e começou a falar mal de mim, para não acreditar mais em mim, nas minhas revelações, nas profecias, não acreditar na palavra pregada, tomar cuidado comigo, não deixar eu fazer mais visita para eles, porque quem visitava era eu, quem cuidava dos órfãos, das viúvas era eu, quem visitava os pobres era eu, quem amava e abraçava todo mundo era eu. Ele não, ele só dava atenção aos ricos e dizia: você é muito acessível. Nós pastores não podemos ser tão acessíveis assim. Mas eu era acessível. Talvez por isso eu me lasquei. Porque eu era e ainda sou acessível às minhas ovelhas. E aí começou a consagrar pastores. Consagrou o pastor Adão e começou a ficar bem próximo a ele. E eu comecei a ficar de lado. Terceira coisa eu vou falar para vocês. O fato é que quando ele consagrou Adão, ele vivia na casa do Adão, Adão na casa dele, já não era mais eu. E ele começou a falar de mim para o Adão, começou a fazer reuniões sobre a minha pessoa. E eu percebi isso na igreja, percebi isso em relação à minha família, que nós estávamos sendo deixados de lado. E aí, quarta coisa, ele começou a deixar a gente de lado, a ponto de chegar um dia que eu quis ficar quieto. Não quis mais pregar, não quis mais dirigir culto. E um dia que ele foi lá em casa, ele parece que ele já foi preparado para me falar alguma coisa, pegar alguma coisa, que ele foi até me corrigir. Eu lembro como se fosse hoje. Uma palavra simples de Zaqueu. Ele foi me corrigir dizendo que, quando eu disse metaforicamente que Jesus não sabia que Zaqueu estava em cima da árvore. Claro que Jesus sabia, Jesus sabe de tudo, mas sabe, ele quis criar uma situação. Você sabe como é que funciona? Você que já foi traído, você sabe como é que funciona. Ele foi lá para criar uma situação, e como eu percebi que nós estávamos sendo deixados de lado, eu falei para ele: olha, conta com Adão, deixa os outros pregarem aí, deixa eu quietinho, não quero mais pregar, não quero mais dirigir culto, deixa eu servir a Deus aí, eu amo a igreja, eu amo vocês, tudo certinho. E ele falou de boca cheia: é de Deus, só faltou falar em mistério, gente. Dali eu já vi alguma coisa errada. Dali eu vi uma coisa errada, mas fiquei na minha. Quinta coisa, resolvi sair. Percebi que já estava demais, os irmãos estavam me olhando diferente, aqueles que me amavam, querendo se aproximar, não podia, porque por certo ele disse: não se aproxime, não vá na casa dele, não deixe eles entrarem na sua, não chame para almoçar, porque eu era bem querido, eu era amado, as pessoas me chamavam para almoçar, para jantar, eu recebia presentes toda semana, eu recebia bênçãos financeiras toda semana. Gente, eu era bem cuidado, eu era amado, eu tinha certeza disso. O fato é que ele começou a bloquear isso, não sei se por inveja, não sei se por medo de perder a posição, porque quando eu pregava a igreja lotava, glória de Deus, que ele cresça e eu diminua, João 3,30. O povo me amava mesmo, eu sei disso. Aí resolvi sair. Quando eu fui falar com ele na sala pastoral, conversamos, teve até um assunto que ele disse, que a minha mulher disse, que a igreja não amava e que não sei o que, outra conversa fiada, porque nós amávamos a igreja e fomos sempre cuidados por ela, não tinha como e porquê
esse tipo de assunto aparecer naquele momento, mas quis criar também outra situação, outra situação. Já estava resolvido. Eu fui lá para me desligar do Ministério Fonte de Vida. Quando eu cheguei lá, ele aceitou de boa, me beijou no rosto, me abraçou e disse: conta comigo, nós somos amigos, você está saindo aqui debaixo da bênção, não há nenhum problema. Aí só perguntou assim: você vai abrir uma igreja na comunidade? Eu falei: não agora, posso até abrir futuramente, mas não agora. Isso estou falando lá na República, Mata da Praia, mas não abri. Continuei trabalhando, graças a Deus. Sou muito grato ao pai dele que me apresentou ao dono de uma grande rede de mercados pela qual eu fui gerente por vários anos. Eu sou grato, eu sei reconhecer os valores das pessoas. Só que, como disse Sofonias no capítulo 2, verso 1, ele agiu de maneira desonesta comigo, de maneira injusta e desonesta. Depois de 4 dias, 5 dias, uma semana que eu saí do ministério, achando que estava tudo bem, tudo em ordem, as pessoas passavam por mim, já não me dava graça e paz. Falava oi, ei, já comecei a desconfiar. Desculpa, gente, já comecei a desconfiar. E depois chegou uma família na minha casa para falar algo que estava acontecendo, os borbulhos que estavam acontecendo na Fonte de Vida acerca da minha pessoa, não da minha esposa, não da minha filha, mas da minha pessoa. A informação era que eu era bandido, isso tudo palavras que saíram da boca do pastor Delano Maia, que era meu amigo, que era meu irmão, que era meu companheiro, enfim, que eu era bandido, nunca peguei na oferta da igreja, nunca soube nem quanto entrou, nunca. Eles me ajudavam sim, porque foi um pedido deles para mim ficar aqui, para eles me ajudarem. Eu não pedi nada para eles. Segundo, que eu era feiticeiro, porque quando Deus me usava, as coisas aconteciam. Deus sempre me usou. Mas o fato é que eu fiquei muito ruim, depressivo e com ódio. Eu fiquei com trauma de crente. 1 ano e meio, 2, não queria pastorear. E eu voltei ao pastoreio por causa do pastor Marcos Figueroa, que durante 3 anos seguidos vinha de São Paulo para cá, a trabalho, mas vinha na minha casa e insistia, orava junto, me orientava para que o meu talento não ficasse parado, até que abrimos a O Rochedo aqui na Serra, que hoje é a Comunidade Cristã Plenitude. Mas ele também me traiu, graças a Deus, pastor Marcos Figueroa também me traiu. Quando se trata de dinheiro, gente, quando o dinheiro entra no circuito, não existe amigos. Isso é na igreja, é no trabalho, é na família. Quando o dinheiro é a questão principal, a traição é certa. Então, Delano chegou para as famílias e para a igreja e disse: ele saiu porque ele era bandido, ele saiu porque ele adulterava, ele saiu porque ele adulterou com a menina dentro da igreja, na sala pastoral, ele falou até com o meu esperma. Você acredita, gente? Coisas terríveis que saíram da boca de um pastor. Tudo para me anular, para que eu não abrisse uma igreja na comunidade. Falou que eu era feiticeiro e disse que não era para ninguém mais colocar crédito na minha palavra. Olha só, gente, eu fiquei 1 ano e meio, 2 ali, muito mal. Eu tenho amigos que comprovam isso, que eles me visitavam, os que sobraram, porque os libertinos ficaram do lado dele, praticamente a família toda dele, a mãe que me detestava, as irmãs até que me engolia. Ele tinha tios que me amavam, tias que me amavam. O problema é o dinheiro, gente, é o dinheiro, a raiz de todos os males é o dinheiro. Fiquei em depressão, fiquei doente, fiquei com trauma de igreja. Aí que entrou o pastor Marcos Figueroa, que de São Paulo, da igreja O Rochedo, que inclusive ficamos assim, O Rochedo, muitos anos aqui na Serra, mas Deus permitiu, pela traição dele, mudarmos de denominação, né? No caso, fundar a Comunidade Cristã Plenitude. Não quis, foi por causa da traição. Ele desfez um vínculo, ele desfez uma aliança, ele desfez um trato comigo. Estou falando agora do pastor Marcos Figueroa. O fato é que o pastor Delano agiu de maneira desonesta comigo e injusta. Ele quis sujar meu ministério, ele quis manchar o amor que eu liberei, a palavra que eu liberei, o pastoreio que eu exerci sobre as pessoas que eram da igreja dele. Eu nunca quis o lugar dele. Inclusive ele tinha me oferecido: seja pastor presidente por 1 ano, eu por 1 ano, você por 1 ano. Não, você é o presidente, Deus o chamou para este lugar, eu só quero te auxiliar. O fato é que eu me senti muito traído. Então eu entendo
Eu estou falando do pastor da Fonte de Vida, que muita gente tem muita coisa para falar e não tem coragem. Essa igreja, ela está localizada aqui no Espírito Santo, na Mata da Praia, mas tem muita gente que não gosta de falar, que sabe das coisas erradas, do que acontece, e não é coisa pequena que acontece não, é coisa grande, em relação a dinheiro. O Ministério Público está na hora de ver isso aí também. O fato é que muita gente não tem coragem, mas eu tenho, chegou a hora. Eu sempre quis ir na igreja e tete a tete falar com ele, mas Deus ainda não me permitiu. Mas eu, minha esposa, minha filha Emily, que inclusive tem uma mágoa na alma, porque ela amava o tio Delano. Tio Delano, quando ela percebeu que traiu o pai dela, ela ficou com trauma de igreja e teve que ser tratada processualmente para que ela não ficasse longe da igreja, não visse a igreja como um lugar ruim. Enfim, traumas que a gente conquistou dentro da igreja, por causa de traição, por causa de dinheiro. Tá vendo, gente? Então, eu entendo o pastor Raí Carmelo. Se no meu canal, de alguma forma, você se sentiu ferido, magoado, chateado, ofendido, eu peço perdão. Mas quando eu falei sobre o pastoreio errado sobre a sua vida, aí eu não te condenei, aí eu não te expus, eu falei a verdade. Você é um menino novo, não pode ser pastor solteiro. A notificação que você está dando para todos os youtubers aí, ela não cabe a mim. Ela não cabe a mim, porque um pastor solteiro, por certo vai ter relações de namoro, por certo vai flertar com alguém, e você vai cair no laço do diabo uma hora ou outra. Ou você está vivendo puritano esses anos todos. O meu canal, o YouTube não pode derrubar isso aqui. E os seus advogados também não têm nenhuma base para derrubar o meu vídeo. Por quê? Porque eu falei que você foi consagrado de maneira errada, que você, como um jovem que provavelmente não consegue fugir a vida inteira da fornicação. Não falei nada demais, só ensinei e ainda dei textos bíblicos para tal. Então fica aqui meu comentário. Se há no coração do Raí Carmelo alguma coisa que eu falei que o entristeceu, não é a ideia, mas a verdade fica. Se você pecou ou não, tomara que não. Mas se você não pecou e o vídeo está aí exposto, alguém vai aprender com os erros que foi evidenciado aqui, que graças a Deus você não fez. Fica aqui meu comentário. Agora, eu quero que vocês prestem atenção, você aqui de Vitória, do Espírito Santo, você que mora Mata da Praia, toda a circunvizinhança, Jardim da Penha, Jardim Camburi, você que mora bairro República, você que mora aí, esses bairros, Goiabeiras, enfim, preste atenção na igreja pela qual você está congregando, porque ali, o amor é ao dinheiro, o amor é ao dinheiro. Falo com conhecimento de causa. Quase acabaram com o meu ministério. Gente, falar que um pastor se prostituiu, adulterou dentro da igreja, gente, isso é um absurdo. Ainda bem que a minha mulher me conhece. Você imagina? Eu tentei até conversar com ele. Eu liguei para ele, sabe o que ele falou? O meu escritório está aberto, mas a igreja não. Por quê, gente? Porque ele já queria me anular da igreja. Ele estava com medo de perder o povo, porque o povo me amava. Agora a igreja cresceu, né? Tem muitos empresários, tem muitos homens que têm dinheiro. A igreja ganhou o terreno, construiu na Mata da Praia, está uma potência lá. Está abrindo igreja igual abre negócio. Onde você passa tem fonte de vida. Por quê? Esse dia eu perguntei a Deus, por que, gente? Por que uma pessoa que agiu de maneira leviana, sem sentimento e sem honestidade comigo, cresce tanto? Aí Deus falou, existe uma motivação, é o dinheiro. Você aí da Fonte de Vida tem que prestar atenção e perguntar para o seu pastor, quanto é que você ganha? Você faz o que para sobreviver? Você faz o que para sobreviver e quanto é o seu salário? Quando você faz missões, qual é o objetivo delas? Algumas perguntas que é importante. E não há nem por que me processarem, porque eu deveria processar. Inclusive nós temos advogados aqui que dizem, processe que eu estou com você. Mas na época, há 12 anos atrás, não era igual hoje, que assessoria, vamos processar, não sei o quê. Mas o fato, gente, olha, é que eu tenho razões de sobra e provas para comprovar tudo o que eu disse. Então fica meu comentário aqui. Raí Carmelo, continue pregando, mas fuja do mal, fuja da tentação, porque existe essa sombra sobre você, e isso é inevitável.